Tenho ouvido de advogados conhecidos meus que o escritório da dona Vivi é nada, é pequeno, né? Não tem prova de grande competência, não esteve à frente de grandes casos, não teve grandes vitórias, né? Então esse contrato de 129 milhões, a gente sabe muito bem para que é, né? Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E aí tem um fato ainda interessante, João, que completa tudo que você falou. Qual que é o problema do Lula hoje? O Lula está com problema em relação ao Alcolumbre. E qual que é o problema em relação ao Alcolumbre? Messias. Por quê? Porque o Alcolumbre quer... queria alguém. O Alcolumbre quer Pacheco. Se o Moraes que sai... segurou, lembrando, que segurou o impeachment. Não só do Alexandre de Moraes, como do Gilmar Mendes. Se o Lula perde o Alcolumbre, a situação no ano que vem fica bem complicada. Bem complicada. Você perdeu o presidente do Senado, que até então se mostrava muito mais fiel ao Lula do que o do Hugo Mota, que é o vaselina de primeira linha, né? O Davi Alcolumbre, não, desde o início ele ali, o Lula falava, ele aceitava, o Lula falava, ele aceitava. Esse embate em relação ao Messias foi o primeiro grave entre os dois. Foi, até agora não está resolvido, porque era para ter tido já a sabatina agora em dezembro, não teve. Isso até, de certa forma, beneficiou o Jorge Messias, porque o Alcolumbre fez de propósito. Ele marcou a sabatina muito em cima da hora, pouco tempo depois. Você lembra quanto tempo ele segurou o André Mendonça? Ele marcou a sabatina logo que houve a indicação, para não dar tempo ao Jorge Messias de fazer a sua propaganda enganosa, né? Porque não tem como dizer que ele tem notório saber jurídico e que é uma pessoa de reputação ilibada. A gente já falou muito sobre isso aqui, né? Ele deturpa completamente a Advocacia Geral da União. Ele transformou a Advocacia Geral da União num escritório de advocacia particular do Lula. Ele processa muita gente por injúria ao Lula. O Lula tem todo o direito de entrar com processo por injúria contra quem ele quiser, mas contratando um advogado com o próprio dinheiro, né? Não é interesse da União ficar fazendo. A União cuida dos interesses da União, do erário, né? A AGU, por exemplo, não tem que se meter também, né? Quando houve a decretação da Magnitsky com o Alexandre de Moraes, a AGU foi na mesma hora contratar escritório de advocacia, né, para conseguir lá derrubar a lei Magnitsky. Qual é o interesse da União nisso? Em salvar um ministro do STF? Nenhum. Da mesma forma, a AGU, outra questão, a AGU também se envolveu na extradição do Oswaldo Eustáquio. Qual é o interesse da União? O que significa para o erário, quer dizer, para o dinheiro que é do pagador de impostos, que está ali a cargo da União? Qual é o interesse em extraditar um perseguido político? Então, o Jorge Messias tem esse perfil, não tem uma reputação ilibada, não pode ter alguém que desvirtua completamente o uso da AGU. Em notório saber jurídico, vocês me desculpem, mas eu sou daqueles que defendem que um advogado, pura e simplesmente, por ser advogado, não pode ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, me desculpe. Mas vamos fazer um resumo para o pessoal poder entender, né? Porque a gente falou de vários assuntos aqui de modo quase igual o Christopher Nolan, né? A gente estava fazendo um roteiro indo e voltando. Resumo da ópera, que parece, né, até então para mim. O Lula garantiu ao governo americano que tiraria o Moraes de um modo sutil. O Moraes não aceitou. Então, conseguiram tirar o nome da Magnitsky, o Lula sai grande dessa. O Moraes não aceitou essa conversa e eles ainda estão em bate-papo, porque... Agora eu fico pensando, né? Nessa história toda, você tem o Moraes sendo rifado aí pela esquerda para tentar resolver o problema de indicações de ministros, porque aí você teria o Messias, você teria também o Pacheco com a vaga que o Moraes abriria. Se isso acontecer mesmo, eu fico pensando
se o Moraes não devia ter aceitado o convite do Bolsonaro para ser vice da chapa. Nossa, tem muita gente que ficou, e aquilo foi um absurdo, como é que ele pôde fazer uma piada? Eu enxergo de outra maneira, eu enxergo como uma maneira que ele encontrou, talvez, de dizer ao Moraes, você quer ser político? Você realmente quer ter uma atuação político-partidária? É isso aí. Já que é crime esse tipo de atuação para um ministro do STF, vá para a política, vá se candidatar. Né? Então, mas tem gente que ficou horrorizada, aquilo foi horrível, como é que pode naquela situação? De cara assim parece realmente estranho no momento de tanta injustiça, né? Tanta ilegalidade sendo consumada, pareceu realmente estranho, mas pode ter esse fundo sim. Quer ser político? Vai se candidatar, vai concorrer, deixe o STF. José Roque, seja bem-vindo à revista Timeline como membro fundador. Márcio Fernando, seja bem-vindo à revista Timeline como membro fundador. São 3 novos membros fundadores hoje, Carlos Eduardo, José Roque e Márcio Fernando. Muito obrigado a todos vocês. Sejam bem-vindos. Vocês não podem perder hoje à noite a live exclusiva para assinantes. Lembrando, às 19h, horário de Brasília, exibição do nosso primeiro documentário aberto, tá? Transmissão aberta para todo mundo. Em seguida, o Boletim da Noite, com a participação do Alexandre Ramagem, que vai poder fazer comentários sobre o documentário. Ele que é um cara tremendamente injustiçado, né? Um perseguido político. Ele falava sobre isso ontem, saiu para fazer campanha para deputado federal e foi eleito em março de 2022 e foi implicado numa trama golpista que se desenvolveu ao longo de 2022 a partir dali. Quer dizer, algo inacreditável e de novo problema. Algo inacreditável. A gente estava aqui discutindo, inclusive, enquanto exibia o trailer do documentário, será que vale a pena a gente ir para a nossa segunda linha de internet? Mas, por enquanto, é um probleminha, deu uma melhorada, né? Ele estava mais constante. Agora eu acho que melhorou, a gente vai manter, tá estabilizando aqui. Acabei de receber aqui da equipe de produção, tá estabilizando já o nosso sinal. Estranho, porque normalmente a gente tem um sinal muito constante, assim, muito equilibrado. Bom, ainda sobre esse caso, né, que está dominando, claro, a nossa pauta hoje, o Banco Central disse que não vai divulgar nenhum comunicado oficial a respeito desses conteúdos, das conversas dos últimos meses entre o Gabriel Galípolo, presidente do BC, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Galípolo tem dito que nunca sofreu pressão de qualquer natureza por parte de Moraes para que não fosse vetada a venda do Banco Master para o BRB, que é um banco estatal do Distrito Federal, ou para que não houvesse um processo de liquidação. Ele não nega que houve realmente conversas com o Alexandre de Moraes, mas diz que são contatos amistosos. Aí o Alexandre de Moraes negou, ele e sua turma, né, tá mandando recadinhos também. Não, nosso tema central nessas conversas era a aplicação da Lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes, depois a mulher dele, os negócios da família dele, o impacto da sanção sobre os bancos que prestavam algum tipo de serviço a eles, e, segundo fontes ligadas ao Alexandre de Moraes, foi no contexto dessas conversas que o caso do Banco Master foi mencionado. Então, vamos parar para pensar. Ao que tudo indica, as conversas começaram em abril deste ano, por volta de abril, né? Ninguém sabe exatamente quando. As sanções da Magnitsky só vieram em 30 de julho de 2025. O Alexandre de Moraes sempre duvidou, ele e outros ministros sempre fizeram piada sobre a possibilidade de haver a decretação de sanções da Lei Magnitsky sobre algum ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Sempre duvidaram, e aí, de repente, o Alexandre de Moraes liga para o Gabriel Galípolo, marca encontro pessoal para tratar de algo que poderia vir a atingi-lo. Não parece realmente que isso tenha acontecido. Aí no meio da... aproveitando que nós estamos aqui falando da Magnitsky, o Banco Master, eu gosto muito do Daniel Vorcaro, ele é um cara muito legal. Olha, realmente... que não surpreende ninguém, né? Esse não surpreende ninguém, é o decano do STF, o Gilmar Mendes. Ele afirmou ontem que tem
absoluta confiança no ministro Alexandre de Moraes em relação ao caso em que ele e sua mulher teriam atuado em favor do Banco Master. O Gilmar também declarou não ver problemas no episódio em que o ministro Dias Toffoli, colega do Gilmar Mendes, esteve num voo, num jatinho particular com o Augusto de Arruda Botelho, advogado de um diretor de compliance, o Bull, diretor de compliance do Banco Master, que foi preso, inclusive, depois foi solto também. E a partir daquela viagem para ver a final da Libertadores, o Dias Toffoli começou a baixar uma série de medidas para dificultar as investigações sobre o caso Banco Master. Primeiro decretou sigilo máximo sobre todas as investigações, depois veio com uma série de medidas que impediram, por exemplo, perícia em dispositivos eletrônicos apreendidos, que impediram depoimentos. Agora parece que a coisa vai voltar a andar, mas não surpreende ninguém. Gilmar Mendes defendeu os dois, tanto o Alexandre de Moraes quanto o Dias Toffoli. Esses aqui, os advogados do Prerrogativas, que é um grupo de advogados lulistas, é bom que a gente sempre fale isso, empresário lulista, ministro do STF lulista, existe. Então tem advogados lulistas do grupo Prerrogativas, eles estão aí admitindo, sob reserva, que há um grande desconforto com o escândalo entre o Banco Master e o escritório de advocacia da família Moraes. Vários advogados ouvidos disseram que, sim, há indignação com o contrato de 129 milhões que a dona Vivi tinha com o banco, e aí algumas das falas. Nenhuma banca firma algo assim. Pegou mal para a advocacia. O assunto é um problemão, foram algumas das declarações dos advogados do grupo Prerro. Apesar desse incômodo evidente, né, eles próprios dizem o seguinte: existe um pacto de silêncio da coordenação do grupo. De acordo com eles, a orientação interna é evitar manifestações públicas sobre o tema para não ampliar o desgaste político e institucional, mesmo diante da irritação crescente na base do movimento. É mais ou menos como o Nelipe Feto, lembra quando surgiram durante a campanha que estava concorrendo ali o Joe Biden, quando o Trump ganhou, e surgiu a história do laptop do Hunter Biden, lembra disso? Oh. Aí o Felipe Neto foi criticar jornais que estavam divulgando o caso. Pô, gente, isso aí vai atrapalhar. Peraí, aí não é pra falar não. Né? A gente tava dando uma graninha naquela época. Aí não é pra falar não, é mais ou menos tipo Prerro. Não, realmente a situação é delicada, o negócio é sujo. Agora, pra não atrapalhar, é melhor não falar disso não. Gentinha, viu? Teve um seguidor que perguntou, né, que é o Grok, na minha publicação com relação à nota, né? Eu falo assim, as datas não batem. Aí um seguidor colocou lá, mas a data não bate mesmo, não? Aí, ó, a resposta do Grok. O próprio Grok respondendo. Olha isso aqui, para que vocês possam ler comigo. Sim, há uma discrepância relatada. As reuniões foram citadas em julho, ligados à venda do Banco Master. A sanção Magnitsky, né, as sanções, começaram no dia 30 de setembro. Se você considerar 1º de julho. 30 de julho. Se você considerar 1º de julho, né, porque você não sabe quando começaram, mas são 30 dias. 30 dias antes. As declarações oficiais dizem que foram sobre efeitos das sanções. Pô, efeito de algo que não tinha começado? Exato. Aí é aquilo, né? O Alexandre de Moraes, ele sempre se mostrou publicamente que a Magnitsky não ia acontecer e que ele não acreditava, né, em nada disso, não tinha nada a ver Magnitsky, ou seja, ele sempre se mostrou publicamente de que ele não acreditaria que a Magnitsky ia acontecer e que não estava preocupado com isso. Agora, de repente, ele está dizendo que antes mesmo da Magnitsky chegar, ele já estaria se reunindo com o presidente do Banco Central para falar, preocupado com as sanções da Magnitsky, os efeitos. Então a questão agora é o seguinte: ou ele mentiu antes, ou ele está mentindo agora. Ou os dois, né?
Como houve um encontro, é o que se diz, né? Que a Malu tá bancando como informação. Houve um encontro pessoal entre os dois e pelo menos 4 ligações, né? A gente teria que ter a quebra do sigilo telefônico do Alexandre de Moraes e do Gabriel Galípolo para ter certeza disso, né? Eu espero, sinceramente, que consigam abrir um processo de impeachment, ou que façam alguma investigação, ou que convoquem o Gabriel Galípolo para uma audiência pública, né, para uma audiência no Congresso Nacional, para que ele explique essa situação. Porque a história cheira mal, mas cheira muito mal. Muito mal. Assim, o contrato, por si só, se não é ilegal, é imoral, absolutamente imoral. Tenho ouvido de advogados conhecidos meus que o escritório da dona Vivi é nada. É pequeno, né? Não tem prova de grande competência, não esteve à frente de grandes casos, não teve grandes vitórias, né? Então, esse contrato de 129 milhões, a gente sabe muito bem para que é, né? Já teve até citei outro dia aqui, um empresário que foi citado lá pelo Lauro Jardim no Globo, dizendo, não, a gente faz muito isso sim. A gente contrata, sem ter causa específica nenhuma, a gente contrata ali algum escritório de advocacia cujos donos, né, cujos sócios sejam amigos dos ministros do STF ou sejam parentes dos ministros do STF. Por quê? Porque é melhor tê-los, palavras do empresário, tê-los conosco do que contra nós. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo total e completo. Olá, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Em 2023, quando Lula assumiu a presidência do Brasil, eu sabia que a mídia conservadora teria vida difícil no Brasil e assim aconteceu. Por isso eu criei o canal Olavo do Carvalho, para manter você que está aí do outro lado bem informado, trazendo sempre as notícias do dia, as melhores análises políticas, opiniões que você não vê na grande mídia. Então, eu gostaria de agradecer a você que deixou sempre o seu like, que compartilhou o vídeo, que comentou aqui. Você faz parte do canal Olavo do Carvalho e a gente chegou a quase 200 milhões de visualizações em pouco mais de 2 anos. Você fez total diferença para que mais pessoas tivessem boa informação. Fica aqui o meu muito obrigado e eu quero te dar um recado breve que a gente tem vídeos novos no canal aqui todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Vou tentar trazer agora entrevistas como o Thiago Pavinato, estou tentando o Alan dos Santos, já conversei com o Paulo Figueiredo, e isso é graças a você que assiste aqui, que interage com o canal, você, principalmente você que é membro aqui do canal. Você que não é, pode se tornar, entrando no link que está aqui na descrição. E assim a gente vai construindo aos poucos um país melhor, informando as pessoas, porque a gente não pode desistir, né, do nosso Brasil. Então, até a próxima e o meu muito obrigado e um próspero 2026 para você e sua família. Até mais.